Sejam bem-vindos, internautas, a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. E onde uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço carinhoso a você que é do estado de São Paulo, você que é do estado de Minas Gerais e em especial você que é aqui do estado do Paraná. E também você que é do exterior, principalmente na nossa Europa, Portugal, Espanha e vários outros países que nós temos audiência. O nosso muito obrigado. E estreando aqui no nosso podcast, uma estrela, Dr. Matheus Aguilar. Ele que é advogado e também é atleta do fisiculturismo. É isso, doutor? Me corrige aqui. E nós vamos fazer um bate-papo descontraído, agradável, muito leve, porque a sua apresentação, doutor Matheus, ela é fascinante. Então, muito obrigada pela sua presença, muito nos honra, reafirmo aqui o quanto você me deixou feliz com a sua aceitação de participar. Um garoto humilde, desculpa falar a palavra garoto, sim, mas você é na idade um garoto ainda, mas com tantas responsabilidades. Então, em nome do Renata Sanches Podcast, o nosso muito obrigada desde já pela sua participação e aceitação, doutor Matheus. Não, Renata, eu que queria agradecer você pela oportunidade, pelo convite, né, de eu estar aqui hoje. Agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando aí de casa, sim, né? E é igual você falou, apesar de ser um garoto novo ainda, eu já vivi muita coisa assim, sabe? E eu acredito que com a nossa conversa alguém vai tirar algo positivo da minha trajetória, de algo assim. Com até certeza. Dos meus erros para ver e não errar também. Isso. Algo do tipo. Então vai ser uma oportunidade ser das pessoas te conhecerem um pouco mais profundamente, né? Sim. E agora falando corretamente, fisiculturismo. Isso. Vamos frisar aqui. Doutor Matheus, como eu disse, a sua apresentação ela é fascinante. Advogado e atleta de fisiculturismo. Para a maioria, doutor Matheus, são dois universos que consomem tempo e energia de forma total. E a pergunta é, como você define a relação entre essas duas vocações? São vocações? Uma alimenta a outra ou são vidas paralelas que você consegue equilibrar? Olha, sim, a profundidade da pergunta, doutor Matheus. Excelente pergunta. Inclusive, essa é a dúvida de muitos que vêm falar comigo, né? Tanto sobre a advocacia, sobre o fisiculturismo. E assim, hoje, para mim, a advocacia é minha profissão. É o que me sustenta, é o que sustenta a minha família, né? O fisiculturismo é um hobby, que eu faço um esporte porque eu gosto, sabe? É por amor. E assim, apesar de eu não ter um ganho direto do fisiculturismo, financeiramente falando, eu acredito assim que boa parte do que eu tenho, que não é muita coisa, e do que eu sou hoje, é devido ao esporte. A disciplina que o esporte me trouxe, sabe? Ali a resiliência. Então, assim, isso reflete totalmente na minha profissão. Assim como a seriedade da minha profissão reflete também no fisiculturismo. Porque, digamos que o fisiculturismo é um esporte que ele é 24 horas, né? É diferente de um jogador de futebol, por exemplo, que sai de um jogo, muitos vão pra balada, muitos vão jogar videogame em casa. Fisiculturismo, não. Eu saio do treino, por exemplo, eu tenho que fazer minha alimentação, eu tenho que tentar dormir aí pelo menos 6 horas por dia, tomar uma quantidade relativa de acordo com o meu peso de água diária. Sim. Então, assim, é 24 horas por dia. É, né, uma vida assim, regrada, né, doutor Matheus? Exatamente, é uma vida bem regrada que, assim, ele me trouxe uma disciplina muito grande para a advocacia. Sim. Que eu comecei a refletir tudo que eu passo ali no fisiculturismo, na advocacia. Mas assim, e como todo esporte, como toda profissão, tem a parte que, aquele período do ano que é mais tranquilo, e tem a hora que o famoso bicho pega, né? Vou falar um pouquinho pro pessoal entender de como funciona. Sim. Apesar de hoje, aqui pra gente, né, na nossa região principalmente, ser algo pouco conhecido,
tá começando. Pouco difundido, né, Pouco doutor? difundido, exatamente. Tá começando a ganhar uma notoriedade agora, né? Com você, inclusive. Eu aqui para nossa região, né? Mas assim, eu digo nacionalmente, Sim. tá tomando assim uma proporção muito grande por conta da rede social, né? Do retorno das marcas de suplemento que hoje investem em atletas que ganham alguns igual o jogador de futebol. Sim. Porém, na nossa realidade aqui é um pouco diferente, Sim. né? Então, assim, o fisiculturismo hoje em dia, como eu disse, ele ganhou uma notoriedade boa, mas nem sempre foi assim, apesar de ser um esporte muito antigo. Para você ver, quem acompanha aí, conhece o Arnold Schwarzenegger, Sim. por exemplo, o fisiculturismo existe desde aquela época. Desde aquela época. Dos anos 70, 80. E um dos motivos que eu comecei também foi porque eu era muito fã do Arnold. Aham. Eu assistia aos filmes dele que ele fazia do Hércules, do Conan. Aham. Não sei se vocês recordam desse, bem antigo, né? Pois é. Eu recordo. E assim, ganhando essa notoriedade, ele beneficia várias pessoas. Desde que as pessoas que trabalham no campeonato, montando estrutura, desde que os organizadores de evento, aos atletas, né? Sim. Que apesar de não ter tanto reconhecimento assim, hoje em dia, ainda assim, no alto nível do esporte é bem valorizado. No nível Sim. alto nível que eu digo é no profissional, Sim. né? E hoje em dia também a questão dos influenciadores digitais, muitas marcas de suplemento buscam isso, por quê? Porque é o que vende, né? É o que vende muitas vezes. Por exemplo, quando eu competi no Campeonato Brasileiro, em 2023, eu participei da 53ª edição. Nossa, e é anual esses campeonatos? Anual. Então há 53 anos exatamente. que existe E a competição. Há 53 anos, é bem antigo, apesar de ter se popularizado de forma recente. Sim. Sabe? E eu tenho vários amigos também que competem no meio, que assim como eu, alguns vivem disso, né? Sim. Por exemplo, cursam ali uma nutrição, uma educação física, e querendo ou não, o trabalho deles no fisiculturismo, o hobby deles, impacta diretamente na profissão. Por quê? Porque vende. Né? A pessoa vê o físico, vê a pessoa, falou, aquele cara ali deve entender, ele deve saber o caminho, né? Diferente de mim, por exemplo, da minha pessoa que trabalha com a advocacia, que é uma área totalmente diferente do fisiculturismo, né? Mas como eu disse, hoje o fisiculturismo para mim é um hobby, né? No começo, como todo jovem, eu acredito aqui da nossa região, e todo jovem, na verdade, nacionalmente falando, sim, meu sonho era ser jogador de futebol. Olha só, Matheus. Até meus 15 anos, meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu entrei na musculação de início, pensando em quê? Em ganhar músculo para performar mais no futebol, porque eu era muito magro. Né? E querendo ou não, a musculação ela é a mãe de todos os esportes. Porque não existe esporte sem músculo. Né? Qualquer esporte no mundo. E aí, treinando, fazendo musculação, eu comecei a desenvolver e tudo mais, e eu comecei a me frustrar um pouco com o futebol. Sim. Por quê? Porque era um esporte meio coletivo, apesar de ser legal, a interação e tudo mais, os amigos. É algo assim que, por exemplo, você pode ir muito bem, você pode se dedicar, pode dar seu 100% ali, porém se o seu parceiro do seu time, o goleiro, ou que seja ali, a pessoa que está jogando do seu lado, se ele não tiver a mesma dedicação, o seu time perde, você perde junto com o seu time. Sim. Entendeu? O fisiculturismo é diferente, porque assim, é algo que só depende de mim. De você. Né? Se eu fizer meu treino, se eu fizer minha dieta, eu vou colher os frutos. Então foi onde eu comecei a gostar da ideia, sabe? Que legal. E aí até hoje, depois do futebol, eu comecei ali, peguei mais firme na musculação, e eu falei, não, eu quero ter a experiência um dia. Uhum. E aí, mas assim, pra mim era algo muito distante, porque assim, querendo ou não, tem um preconceito, né? Tem um preconceito no fisiculturismo. As pessoas não vê o processo, as pessoas vê o dia do show, vê o físico que tá lá no palco, bonito, pronto, né? Mas pra chegar naquele físico é um processo muito árduo, porque você passa por uma fase muito complicada, assim, em questão de restrição. Sim. E eu digo assim, restrição não só de alimento, né? Não só do carboidrato em si, do lanche, da pizza, e sim a restrição de momentos
que era o que mais me pegava. Assim, o que mais me pega até hoje, por exemplo, até hoje, nas minhas preparações, é essa questão da restrição. Restrição que eu falo em que sentido? Porque, por exemplo, eu fico tranquilo, 1 ano, 2, sem comer uma pizza, sem comer um lanche, sem comer um chocolate. Se precisar. É porque, assim, não tem necessidade, Sim. né? Mas o que eu mais sinto é, por exemplo, assim, na casa da minha avó e na casa do meu pai, por exemplo, sentar na mesa com eles, comer o que tiver na mesa, entendeu? Entendi. Então é o momento ali. E querendo ou não, isso aí acaba te privando de algumas coisas, né? Só que assim, com o tempo, competindo e ganhando essa maturidade, eu fui, como eu posso te dizer, amadurecendo nesse quesito e não deixando perder esses momentos por conta de uma preparação. Então, muitas vezes, quantas vezes, né? É almoço de domingo, é churrasco, assim, que eu tô em preparação, faltando pouco pro campeonato. Nossa. Eu vou lá no meu pai ou na minha avó, tá tendo churrasco. Eu sento na mesa com eles com a minha marmita e como. Fico ali do mesmo jeito, entendeu? Então, Curte assim, o momento família exatamente. ao seu modo. Curto o momento família ali, com eles, né? Como minha refeição, vou pra casa. Mas assim, é uma fase. Sim. Mas no final é bem gratificante. Ai, que legal, sabe? doutor Matheus. Você colher os frutos, você... Ter esse reconhecimento, né, doutor Matheus? Exatamente. Você trazer isso pro lado profissional também, porque assim, ó, como que funciona, só o pessoal ter uma noção. Sim. Todo atleta, eu opto por competir mais no final do ano. Então, de janeiro até o meio do ano, eu faço aquela fase de que tem que comer muito. Você tem que comer muito para ganhar massa muscular, que é o famoso off-season, né? Minha mãe e minha avó falam que é a fase da engorda, que elas não entendem. Assim, é a fase da engorda e depois a fase da fome, elas falam. Então, assim, eu fico até julho, mais ou menos, ali, nessa fase para ganho de massa. E aí, de julho para frente, até novembro, dezembro, que são os meses que eu opto por competir, a gente vai fazendo a restrição do carboidrato até chegar nesse marco, até chegar nessa data. Sim. Então, assim, nessa fase de restrição, o que eu comecei a entender? No começo eu sofri muito, porque era difícil conciliar. Eu comecei a entender que a vida não para você competir. As pessoas à sua volta nem sabem o que está acontecendo com você, entendeu? Então, você tem que conciliar isso de uma forma que seja leve, que você consiga a dar atenção para todas as áreas da sua vida. E foi quando eu comecei a usar isso como combustível, principalmente na fase final ali. Porque eu pensava assim, em questão de refletir isso no meu trabalho, por exemplo. Não, pera lá. Se eu consigo levantar 200 quilos do chão comendo frango e alface, eu consigo fazer mais um processo. Eu consigo atender mais um cliente. Começou a relacionar isso. Eu consigo... fazer mais uma audiência, atender mais um cliente, mais um processo, entendeu? Sim. Comecei assim a dar a devida proporção, Sim. né? Bom, se eu consigo fazer isso, então eu vou conseguir fazer isso também. E assim, por isso que eu falo que positivamente o fisiculturismo, né, o esporte ali, o bodybuilder, ele refletiu muito em questão nas outras áreas da minha vida, né? Apesar de eu não ter um ganho financeiro disso, eu tive um ganho mental, com a mentalidade emocional para lidar com as outras áreas da minha vida. Sim. E assim, eu gosto do que eu faço, sabe? Para mim não é um sacrifício fazer isso. Minha mãe mesmo, minha avó, na reta final ali para competir, porque você tem que tirar toda a gordura do corpo praticamente, né? Só para você ter uma noção, eu perco assim coisa de 20 quilos para poder competir. Elas me olham com cara de dó, assim. Sim. Porque o rosto fica fundo, você fica com aquele aspecto pálido, né? Tipo, fraco. De fraco, é verdade. E aí mas assim, pra mim isso não é um sacrifício. Sim. E hoje elas entendem isso, né? E até no último ano passado, foi a primeira vez, eu comecei faz pouco tempo no fisiculturismo, né? Sim. Comecei a competir a primeira vez em 2022. E a primeira vez que minha família foi me assistir a competir foi ano passado, 2024. Foi 2 anos depois. No meu 8º campeonato. Nossa. Então assim, eu sempre fui só
sozinho para competir. E aí dessa vez eles foram, porque eu competi aqui em Maringá, que era mais próximo, né? Sim. Como eu estava dizendo para você sobre um pouco do preconceito sobre o esporte, por ser um esporte novo, assim, começou a ter uma notoriedade agora, digamos, né? Porque assim, para quem veio de onde eu vim, do interior, meu pai também veio do interior. De uma cidade tão pequena, né, Matheus? Pequena. E é uma cidade maravilhosa, Maravilhosa. Inajá no Paraná. Inajá, Paraná, verdade. Eu falo, mas eu amo essa cidade. Sim. Eu não pretendo sair dali tão cedo. Sim. Uma cidade que me faz muito bem, sabe? E assim, querendo ou não, as pessoas não entendem. Muita gente olha, por exemplo, cresceu num sítio ou não tem muita informação, fala, o esporte é subir de sunguinha num palco. Mas não é muito bem assim, né? Porque fora disso tem esse processo que eu falei pra você estar ali, né? E é igual eu falo, mas eu não julgo porque as pessoas não sabem. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, entendeu? Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem elas pensarem e ver só os holofortes, porque é normal. As pessoas só vê o resultado final, vê ali o que você apresenta no palco, só vê o palco, mas não vê a trajetória até o palco. Igual no seu caso. Hoje em dia as pessoas só vê a Renata Sanches, né? Como advogada e tudo, mas ninguém vê sua trajetória. A história. O É que assim, que você já doutor passou Matheus, é pra aquele estar aqui. ditado, né? As pessoas só veem os goles que você toma, os tombos que você cai. É verdade, é desse jeito. Poucos veem, poucos querem reconhecer. Isso é É real. assim na nossa vida. Com certeza, isso é pura verdade. Assim, eles veem o produto final, né, o resultado final, mas a trajetória é árdua, né? Que só os seus joelhos sabem do que você passou, só os meus joelhos sabem do que a gente enfrentou, da nossa trajetória, da nossa corrida, da nossa luta. Mas é assim, né? Os dedos vão estar apontados a qualquer momento da nossa vida para sermos julgados. Com certeza. E é por isso que nós estamos aqui nesse espaço gostoso, maravilhoso, Sim. contando do outro lado da realidade, para que as pessoas, né, os críticos de plantão, possam também enxergar esse outro lado, porque existe esse outro lado. O lado bom da vida, né, doutor Matheus? Com certeza. E querendo ou não, assim, é algo que é saudável, né? A certo ponto, né? Então, assim, um estilo de vida e tudo. Por exemplo, o palco hoje, o fisiculturismo, é algo que não é saudável assim. Digamos que não só o fisiculturismo, mas todo esporte em alto nível, digamos que não é tão saudável quanto parece, né? Porque assim, são muitas variáveis que você faz no seu físico, no seu corpo, né? O nosso corpo, o corpo humano, não foi feito para carregar 3% de gordura, não foi feito para descer 20 quilos e depois subir 20 quilos, então, né? Na reta final do fisiculturismo tem a questão da desidratação também. Então, assim, são processos que é um pouco agressivo para o corpo, mas igual as pessoas olham o palco, imaginam que por se tratar de uma musculação, que é uma atividade física, e por se tratar de uma alimentação saudável, aquilo que está ali é saudável, nem tanto, né? Assim como todo esporte ali em alto nível não é. Porém, tudo tem que ser feito com consciência, né? Com acompanhamento médico, você tem um acompanhamento nutricional sobre o que você vai comer, porque você não pode passar fome ao ponto de faltar vitaminas no seu corpo, entendeu? Sim. Assim como um piloto de Fórmula 1 que entra numa curva a 300 por hora, ele entra, mas entra consciente do risco, Sim. né? Entra preparado para aquilo. Assim como no fisiculturismo. Por exemplo, eu sei o risco, eu sei o que pode acontecer, porém eu tento amenizar isso da melhor forma possível, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, né? Tomando alguns manipulados ali para suprir algumas vitaminas do nosso corpo que são necessárias e essenciais, né? E assim a gente vai conciliando. O que te fez olhar para o fisiculturismo e não apenas para uma academia como um hobby, mas como uma verdadeira vocação e estilo de vida? Olha, um pouco assim foi... Eu sempre gostei, sabe, da musculação em si. Como, por exemplo, eu te disse no início, né? Que eu comecei a fazer musculação por conta do futebol, para performar mais no futebol.
E isso eu vi a mudança que aconteceu no meu físico, e eu comecei a me animar mais pela mudança que eu tive do que pelo o resultado final, que seria o quê? Performar mais no futebol. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que um pouco veio daí, mas no início eu não tinha intenção de competir. Como todo jovem ali, eu entrei na musculação aos 15 para 16 anos, e nessa época, assim, 16 para frente, fazia igual todo jovem, assim, muitas vezes até imprudente, de sair, beber, né? Fazer coisas assim, não fazia uma alimentação regrada, saudável. Aí depois disso eu acabei me mudando até da cidade, ali de onde eu moro, em Najá, né? Mudei para Maringá, uma cidade assim, atrás de mais oportunidade, atrás de conhecer a vida, morar só, né? Lembrar de o quanto a mãe faz falta, faz parte. Porque assim, a gente só lembra o quanto a mãe faz falta quando vai morar só, né? Que aí a gente que tem que se virar para tudo. Então assim, como todo jovem, eu tive essa fase, com certeza. E assim, foi essencial na minha vida. No início, até meus 22 anos ali, até os 21, na verdade, foi quando eu literalmente parei completamente de beber, né? Cessei totalmente o álcool. Comecei assim a me importar mais com o resultado em si, digamos, da musculação. Porque eu fazia tudo certo, de segunda a sexta, antes disso. E aí, quando chegava sexta, sábado e domingo, eu ia pras festas, bebia, saía. E aí eu falei, nossa, eu perdi todo o resultado da semana. E eu ficava nessa famosa sanfona, né? Você ganha e perde, ganha e perde. Aí foi quando eu decidi, falei, não, agora eu vou começar a levar a sério. E nisso, já tinha um fundinho assim que eu tinha vontade de competir, né? Mas não era um sonho, na verdade, assim, não tinha tanta pretensão, assim, eu tinha curiosidade de saber como que era, de passar pelo processo, porque assim, eu ouvia falar que era tão difícil, que era tão assim, que eu tinha curiosidade de saber se eu aguentava passar por esse processo. Isso te instigava a correr atrás e mais profundo. Exatamente, porque eu falava assim, nossa, se é tão difícil assim, tão árduo, por que as pessoas conseguem tão lá? Porque se é tão difícil assim, não é impossível. Porque senão não existia atleta. E eu já acompanhava na época pelo YouTube, até pelo Instagram também, alguns atletas. Sempre gostei assim de acompanhar, porque a gente que mora no interior aqui, ainda Maringá também, por ser uma cidade grande, mas aqui para nós, mais ainda, né? Não tem muita informação sobre isso. Por exemplo, aqui na região, eu não conheço ninguém do meio, assim, do fisiculturismo que compete. Eu conheço um amigo meu de Nova Esperança que compete, assim, que é a cidade mais próxima ali. Agora tem um menino que tinha vontade de competir também, que até competiu, que a gente fez a preparação junto, eu orientei ele para ele competir, um menino de Paranapoema. Olha que legal. Um menino novo, gente boa. Então, assim, agora tem eu, ele e esse de Nova Esperança que eu conheço aqui na região, né? Tipo, por ser uma região aqui do Polo do Noroeste, né? Exato. 3 são pouquíssimos. É pouco, exatamente, é bem pouco. E aí eu me despertei, assim, por interesse em saber, né? De como que funcionava e pesquisava treino e acompanhava os influenciadores e os atletas, tentava fazer o que eles faziam. Só que não batia, porque assim, eu não tinha condição deles, né? E hoje em dia tem atleta profissional no Brasil que ganha igual jogador de futebol para ir pra academia, comer e descansar. Entendeu? Então, como que eu, um jovem que tinha que estudar, trabalhar, e como que eu ia ter essa vida? Não tinha como, era bem fora da realidade, sabe? Não tinha muito tempo, assim, pra me dedicar tanto quanto, né? E aí eu fui conciliando, fui levando do jeito que dava, assim, né? É igual tem uma frase muito legal daquele Sérgio Cortella, que ele fala... Acompanha, eu sigo ele. Conhece? Ele é bem famoso, o Sérgio Cortella. Ele é um filósofo muito, muito renomado. Muito atual. E ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, faça o seu melhor
com as condições que você tem hoje, até você ter condições melhor de fazer melhor ainda. Nossa. Então, assim, eu fui sempre pensando nisso, sabe? Falei, não, se o que eu posso fazer hoje é isso, se o que eu consigo comer, por exemplo, hoje é arroz e ovo, arroz e frango, então eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer até eu ter condição melhor de chegar mais longe, de, por exemplo, ter uma suplementação, ter alguns manipulados para cuidar da saúde, né? Porque, querendo ou não, como eu disse, tem a questão da parte ali que é um pouco prejudicial, né? Para a saúde da gente. Sim. Na reta final, principalmente, onde são muitas variáveis ali pro corpo, questão de água, sódio, e tira comida e coloca comida. Então, foi isso aí que eu fui levando, até conseguir ter minha estreia pela primeira vez. Inclusive, a primeira vez que eu competi, o meu treinador foi competir também. Nossa, que legal! Ele, no mesmo campeonato. E esse seu treinador, ele era de onde? De Maringá. Matheus? Em Najá, você ia pra lá? Isso. Na época eu morava lá. Ah, você morava lá. Eu morava entendi. lá. E aí ele me ajudou bastante. Eu treinava na academia dele ali. Ele não... Porque assim, o atleta tem bastante gasto, né? Com alimentação, suplementação. Então assim, como ele era meu treinador, ele não cobrava. Treinava na academia dele. Me ajudava ali nas preparações, né? E aí, tanto é que eu nem ia competir. Ele estava preparando uns amigos meus que iam competir. E por coincidência, eu estava nessa fase de cutting, que a gente chama, mas é a fase de secar. Entendi. Que você seca a gordura do corpo. Eu tava nessa fase. E aí eu já tava muito pronto, assim, mas eu nem passava pela minha cabeça competir. E esses meus amigos iam competir, que é o Luiz e o Lucão. O Lucão é o apelido dele, o nome dele é Lucas. E aí eles iam competir e falou, Matheus, você já tá pronto também, por que você não vai? Aí eu, não, tô muito longe ainda, eu preciso melhorar muito. Vai, pra você ter experiência, depois você melhora, só vai, vamos, você já tá pronto. Eu tava até, inclusive, assim, na época um pouco mais, até na condição, assim, de definição do que alguns que iam competir, mas eu não tinha pretensão. Sim. Ele falou, não, vamos ir, tá? E tanto eles falaram, eu falei, não, vamos ir, vamos ter essa experiência. E aí foi onde eu fui, ganhei a primeira vez. E aí eu gostei e falei, não, eu acho que eu levo jeito pra isso. E aí foi onde eu virei a chave completamente. Falei, não, eu não vou mais beber, não vou evitar, assim, vou ter uma vida mais regrada, digamos. E aí foi onde, assim, que eu digo que minha vida deu uma alavancada. Por conta disso, dessa disciplina, refletir em outras áreas da minha vida. Entendeu? Então, assim, igual eu falei, eu devo muito ao esporte, apesar de não ter um ganho diretamente dele, né? E sim indiretamente em resiliência, em disciplina. Olha essa, doutor Matheus. Você vai comentando. Esse aí é o famoso começar do começo, né? Aqui, ó. Que coisa mais linda. Aí. Você sempre foi lindo assim, Matheus? Obrigado. Olha, eu era mais bonita. Bebê de fralda, de campanha de fralda. Então, esse menininho aí, ó, pra você ver, ele nasceu aqui, nessa cidade, Paraná City. Eu nasci aqui, Paraná City. Paranacitense. E aí, bem novinho, com 10 meses, fui embora pra Inajá, que na verdade era a cidade do meu pai, toda a vida foi, meu avô morava lá. Inclusive tem fotos. Tem. Minha mãe era daqui, a família da minha mãe toda é de Paraná City, mas a do meu pai... Marileia Carvalho, conheço Carvalho. demais, muita amiga. Mas a família do meu pai é toda de lá. Esse é meu irmão. Isso aí, ó, era uma parte que eu queria contar, que eu já ia me esquecendo. Ainda bem que apareceu a foto dele aí. Esse aí é o João Éder. João Éder Júnior, porque meu pai é o João Éder, né? Certo. Mas todo mundo chama ele de Dedo, o apelido dele é Dedo. Sim. Inclusive, é o nosso atual prefeito da cidade de Inajá. Exatamente. O Dedo. Isso mesmo. E aí, nessa época aí, eu até na trajetória ali eu não comentei, mas foi uma época que eu vendia roupa. Eu vendia camiseta masculina. Junto ali com a faculdade. Na época da faculdade. Era uma renda que você tinha extra. Era uma renda extra que eu tinha. Então eu estudava no período noturno, eu trabalhava durante o dia, ali horário comercial, das 8 às 6, entrava às 7h15 na faculdade, saía 10h30 da noite. E nesse meio tempo ali, sem tempo, na hora do almoço ou nos intervalos ali, eu vendia camiseta masculina. Que trajetória. Pra fazer uma renda extra, né?
e ajudar, assim, a me manter, até na época, assim, do esporte. Nessa época, na verdade, eu nem pensava no esporte em si. Era mais, assim, uma renda extra mesmo, né? Que facilitou bastante depois que eu acabei deixando esse emprego que eu tinha registrado, inclusive vai passar uma foto ali, meu primeiro emprego quando... Aí, ó, essa foto aí, ó, isso aí foi meu primeiro emprego em Maringá. Nossa, Matheus, que bebezão que você era. Aí eu tinha 18 anos, eu trabalhava de vendedor interno numa empresa terceirizada da Vivo. Olha só, eu vendia plano empresarial e paralelo com a loja que eu tinha online de camisetas, Sim. né? Isso aí foi uma época muito importante da minha vida. Assim. Aí isso aí era na época que eu tirava as fotos ali da camiseta. E aí a gente improvisava. Pode manter nessa foto aí que eu vou explicar também, que depois das camisetas ali, em paralelo, aconteceu isso. Nesse emprego, Renata, que eu tinha de vendedor interno, ele tomava muito do meu tempo, sabe? Porque eu trabalhava das 8 às 6, que é o horário comercial. E aí eu não tinha muito tempo para estudar. E aí eu pensei, falei, não, eu vim para Maringá com foco no estudo, eu preciso me formar e exercer minha profissão de alguma forma, né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade aí da Prefeitura de Maringá. Olha só. É uma oportunidade de estágio. Então assim, eu trabalhava por dia ali 8 horas, né, horário comercial, e no estágio eu passei a trabalhar 6. Então isso já me aliviou bastante na minha rotina, essas 2 horas a mais, porque era muito corrido. Eu chegava em casa ali 6h30, mais ou menos, ou eu comia ou eu tomava banho para ir para a faculdade. Tinha que escolher uma só, as 2 não dava tempo. Não dava tempo. E aí quando eu recebi essa oportunidade, aí ficou bom, porque eu trabalhava até as 4. E aí foi um período muito importante da minha vida, assim, que eu fiquei 2 anos aí nessa. Doutor Matheus, assim, esse contato que eu tô tendo agora com você, eu não vou chamar você de senhor, que seria uma ofensa. Matheus. Mas assim, dá para perceber o quanto você é grato pelas oportunidades que a vida lhe deu. Sim. E o quanto você é, assim, de fato, muito humilde em reconhecer a quem estendeu a mão para você, contando aí, porque essa profissão que você exerceu ali no telemarketing é uma das piores profissões, doutor Matheus. É uma das piores, foi um momento muito difícil da minha vida. E a que mais eu tenho certeza que deu uma bagagem para você, uma profissão que você aprendeu demais, eu tenho certeza absoluta. Aprendi bastante. Não, foi uma época assim bem sofrida, porque assim, você imagina, um jovem sai de uma cidade do interior, não está acostumado com uma rotina de trabalho ali, somente estudar. E aí eu entro numa empresa dessa, onde que eu tinha metas ainda para vender. Eu tinha que vender. Eu tinha que falar por dia, pelo menos 2 horas de ligação corrida por dia. E eu já tiro por mim. Alguém da Vivo me liga, eu já falo, não quero não. Nem sei o que é. Você já fala assim, né? Hoje não, depois que eu trabalhei lá, eu falo, nossa, moça, você me desculpa, moço, no caso, mas eu não vou ter interesse. Então, assim, nesse intervalo eu tinha que falar 2 horas ainda, corria e vender ainda. Então, assim, quando eu recebi essa oportunidade de ir para a prefeitura do estágio, eu falei, não, Você não pensou meia vez? Não pensei meia vez. E apesar de ser um pouco fora da minha área, era num setor próximo assim ao jurídico, mas era na Secretaria de Assistência Social. Então, assim, foi algo que eu me identifiquei bastante também, porque a gente ajudava muitas pessoas lá. Principalmente na época da Covid. Sim. Na época da Covid-19, que deu aquele boom. Poucas pessoas sabem, mas Maringá foi uma das únicas cidades ali que se voltou a literalmente ajudar ali em alimento. Tanto para quem era situação de extrema pobreza, quanto para pessoas bem de vidas que devido à pandemia passando por um problema, pelo momento difícil. Exato, foi afetado. Por exemplo, garçom, barbeiros, sabe? Esse pessoal assim autônomo foi muito afetado na época da Covid. Então, o que a prefeitura fazia? Ela doava cesta básica para essas pessoas. Nossa. Pessoas ligavam na central e aí anotavam os dados, tudo da pessoa. Aí a gente passava uma relação para os motoristas e eles iam fazer a entrega da cesta na casa da pessoa. Olha só que bacana. Entendi. Nossa, muito bacana E mesmo. eu trabalhei tanto ali na central, na parte que recebia a ligação da pessoa necessitada para anotar os dados ali de informação de endereço e tudo, profissão.
membros do grupo familiar, tanto na parte da mão na massa mesmo, de montar a cesta básica, que aí foi quando eu fui até Entendi. como voluntariado, assim, para ajudar a montar mesmo, né? Que foi uma época que liberaram os estagiários, porque Entendi. teve uma época, assim, que liberou os Pela estagiários necessidade do totalmente momento. exatamente, do lockdown ali, que era grupo de risco, deram prioridade na época para os estagiários por ser mais jovens, assim, e aí... E para você, Uma doutor fase Matheus, já importante. foi uma mão na massa para aprender muito sobre BPC Loas. Foi, exatamente. Foi daí que veio muito do interesse, assim, porque a gente fazia alguns trabalhos nesse sentido. A gente não fazia diretamente o requerimento, Aham. mas a gente Ali os requisitos do encaminhava. CAD único, já Exato. ficava de olho. Sim, de quem precisava realmente e quem não precisava, de renda per capita, foi quando eu aprendi tudo isso. Aham. Né? Então, assim, nada em vão, né? Nada em Nada em vão. Então, foi um período muito, muito interessante na minha Vamos lá? trajetória. Ah, e essa foto aí, Esse hein? aí é meu finado avô, o Manuel Aguilar Filho, vulgo Manezinho. Esse cara, eu era muito apegado com ele, sabe? Quando ele faleceu em 2013, eu tinha 13 anos de idade. Eu me recordo. E eu era muito, muito apegado com ele mesmo. É o primeiro neto, né? Primeiro neto. E assim, foi o único avô que eu tive contato. Porque o pai da minha mãe conheceu ele já de idade, Aham. minha mãe conheceu o pai dela com 33 anos. Olha só. Minha mãe foi atrás de conhecer ele mora lá em Aracaju. Nossa. E minha mãe, depois de tanto tempo, tudo que aconteceu, né? Ela Nossa, que quis bacana, conhecer. que história bacana, eu não sabia. Ela é muito envolvida com a igreja, minha mãe, né? Ela é evangélica, muito temente. E ela saiu de Inajá para Aracaju para para perdoar o pai dela, olha só. De quando o pai dela foi embora ali, que ela era bem novinha, Criança. né? E aí, depois disso, minha mãe, ela fez uma ponte muito, muito importante dele com a família, com as outras irmãs, porque elas são em 7 irmãs. Né? Olha só. E minha avó, Dona Maria, é uma mulher muito guerreira, batalhadora. Muito querida, aliás. Com dificuldade, criou todos os filhos ali. Filhos. São 6 irmãs e meu tio Sérgio. Serginho da Refrimax. Exatamente. E aí ela abriu essa ponte justamente para ele conhecer as outras irmãs. Então, depois que ela conheceu meu avô, se eu não me engano, não sei se foi em 2015 ou 2016, todo ano ele vem para cá. Então vai fazer assim uns 9 anos que todo ano ele vem para cá para ficar com a gente ali em datas comemorativas. Então foi só contando o contexto assim, Sim. Mas esse foi o avô que eu mais tive um convívio. Assim, um amor, né? Era uma amor, coisa assim, visível, Sim. o orgulho que ele tinha Exato. de você. Por ser o primeiro neto ali. E assim, ele era como se fosse um pai para mim. Aí eu trabalhava na prefeitura lá, a equipe que era. A equipe da motorista, prefeitura. estagiário. Olha que legal. Todo mundo que junto. Bacana. E foi uma época muito importante na minha vida, sabe? E marcante também, Sim, né, muito doutor marcante. Matheus? Esses tempos agora eu fui lá, tem um mês, eu acho. Fui lá visitar eles, rever. Nossa, muito, muito legal. É mesmo. gratificante, Sim, né? Você voltar, assim, aprendi muita coisa lá, meu Deus. Aí Vamos foi lá. a época da formatura. Não, dia olhando da formatura assim, que eu meu me Deus, formei. parece assim que já se passaram pelo... Como é massivo, como você tem tanto conhecimento, tanta experiência de vida, Pouca olhando idade. assim, parece que já se passaram 10 anos dessa Exato. época aí. Foi. Essa época aí foi 2021, finalzinho de 2021. Aham. Eu tinha 21 anos quando eu me formei, que eu concluí o curso de Direito, né? Inclusive eu procurei uma foto aí, não achei, o meu primo branco, o Edson, o nome dele é Edson, ele se formou junto comigo, tava aí comigo nesse momento aí, eu achei uma foto, procurei, eu procurei uma foto para colocar ele, que ele também foi uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? E pra você ver, ele estuda comigo desde o jardim de infância, desde o pré. Gente, e a gente se formou junto na faculdade. Só que aí a vida tomou outros rumos, né? Sim. Ele seguiu outra carreira. Hoje ele tá na área de vendas, ele gosta do que ele faz. Gosta do que faz e tá feliz. Muito, tá feliz, e é tá o que bem. importa. Isso que importa. Mas assim, ixi, ele é meu primo, mas é igual irmão pra mim, Eu sabe? acredito. E aí esse dia foi o dia da formatura, 2021. Nossa. Esse aí foi minha mãe que tirou essa foto aí. Foi? Ela falou a mesma coisa, que tá lindo, né? Mas pra mãe, todo filho tá bonito, né? Então, agora que você tá falando, eu vou acreditar. Pode acreditar que tá muito lindo. Vamos Esse lá. aí foi o dia
que eu fiz ali o compromisso, né, perante a ordem. Sim. Isso aí foi em 2022. Na época ali tava com resquícios da pandemia ainda. O compromisso ali foi de forma online, como você pode ver. Foi um momento muito importante. Aí eu já tinha 22 anos, quase 21. Eu fiz 22 em fevereiro. Em março eu prestei o compromisso ali. Nem sabia o que eu ia fazer como advogado. Nem sabia se eu queria advogar. Nessa época, na verdade, eu pensava muito em concurso público. Certo. Nossa, minha cabeça era concurso público. Então, assim, eu estudava muito para concurso público. Como eu estudava muito para concurso, ali eu falei, não, vou fazer a prova da OAB, né? Eu fazer a inscrição, vou fazer. Aí eu fiz, graças a Deus deu certo, passei. Mas ainda assim eu pensava em concurso. E foi um momento muito importante da minha vida, bem nessa época aí, foi quando eu conheci o meu sócio, meu amigo meu, que foi o Diego, né? O Diego aí, meu parceiro. A gente sempre foi amigo, né? Desde muito novo. E aí, assim que eu me formei, eu tava pensando, né? Eu passei ali na OAB, falei, tá, mas eu ainda quero concurso. Eu vou pensar em concurso, mas eu não posso ficar de braço cruzado na minha vida até eu passar no concurso. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? E aí eu meio assim, sem saber. E aí o Diego sentou, conversou, né? Ele tava em Inajá também. Aí foi onde a gente sentou e decidiu junto ali de abrir um negócio, tentar abrir um escritório para, de início a gente ajudava as pessoas ali, atendia no fundo de casa, Sim. Tudo, não tinha estrutura nenhuma. E aí Deus foi abençoando, foi dando proporção, foi dando certo as coisas, dando espaço. E aí hoje assim não passa mais pela minha cabeça o concurso público. Sabe? Pois é. Porque aí você começa a advogar e querendo ou não, na nossa área a gente acaba ajudando muitas pessoas. Tem né? Toda a parte social, Sim, né, doutor Matheus? Exatamente, que é muito importante. Claro que a gente é remunerado para isso, né? E, igual você, por exemplo, assim, você, para nós, é uma referência muito grande. né? Obrigado, principalmente na área, né? Você, Viu, pessoal? Só para esclarecer aqui, eu tenho essa admiração tão grande que eu vi o Matheus crescer de certa forma, né? E ele tem a sociedade com o Diego, que para mim foi durante muitos anos e ainda faz parte do meu coração. Foi assim, meu braço direito. Então, nós trabalhamos muito tempo juntos, muitos anos juntos, e a quem eu devo, assim, muita gratidão. Sim. Então, você não poderia estar com pessoa melhor, viu, doutor Matheus? Ele é uma pessoa excelente. E não mesmo. somos concorrentes, nós somos amigos, Amigos, acreditem. Exatamente. Porque as pessoas querem colocar, algumas, Sim. né, doutor Matheus? Querem colocar a questão da concorrência, da intriga, querem colocar, principalmente em pessoas do mesmo sexo. Sim. Principalmente se for mulher. Eu, uma vez conversando com a doutora Zeile, nós conversamos sobre isso também. Que as pessoas querem achar um motivo para ter uma intriga, quando, na verdade, não existe. Existe uma amizade, um carinho, certeza. Uma consideração. Se a gente puder fazer um bem à outra, a gente vai fazer. Sim. Então, não é sobre isso, não é sobre concorrência. É sobre compartilhar o que a gente sabe. Exatamente. É sobre isso, é sobre amizade, companheirismo. Sim. E luta. E luta junto. Exatamente. Porque só a gente sabe o que passa ali, né? Na realidade, no dia a dia da gente. Né? E a gente sempre se coloca à disposição para ajudar, porque a gente... Exato. Quando a gente começa, tudo é muito difícil. E sozinho é muito difícil. Sim, não, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não tem como. Não chega. Então, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Aquele ali também, que foi quando eu prestei o juramento ali para a ordem. Então, ficou marcado ali em 2022, março de 2022. Aí ó, eu nem tinha competido ainda, nem pensava em ser atleta de fisiculturismo. Olha só. Para você ver, porque assim, ó, eu sabia que era um esporte que demandava, querendo ou não, um recurso financeiro. Sim. Né? Tanto na parte da dieta, quanto na parte de campeonato. Porque assim, nossa realidade aqui, como eu disse, você não tem patrocínio, você não tem ajuda de nada, entendeu? Quem que vai, por exemplo... Investir, igual, como eu te disse, a parte do preconceito. Quem que vai investir, por exemplo, alguém subir de sunguinha num palco? A pessoa vai falar, meu Deus, que esporte é esse? Né? As pessoas não têm o conhecimento ali. Aí foi quando eu falei, não, eu preciso ter um retorno para depois ver. Então, assim, foi uma parte da minha vida, um hobby, que eu deixei de lado por um momento. E foquei em quê? Em fazer, assim, ter um retorno primeiro,
focar no trabalho, no ganha-pão, né? No que vai sustentar a minha família, para depois pensar no hobby, né? Sim. Porque, assim, a vida não é um conto de fadas, né? Igual a gente vê na prática, assim, muitos falam, eu fui fazendo e foi... Não, você precisa ter... E angariando... Você precisa se organizar. Tijolinho por tijolinho, não é, Dr. Matheus? Exatamente, você precisa se organizar. Claro, a pessoa tem que sonhar, com certeza, tem que ter o sonho, sempre. Mas tem que ter o pé no chão, Mas né, tem Dr. que ter o pé no chão. Por exemplo, eu não vou largar tudo que eu tenho e vou viver do fisiculturismo, eu vou passar fome. Porque não... Você entendeu? Entendi. Então, assim, você gosta, tudo bem, mas concilia, tem o pé no chão. Saiba que isso... vai ser um hobby. É como uma relação, né, doutor? Não é só de amor que vive Exato. uma relação. Precisa passar por todas as outras fases. Sim. Então, é o que você está falando aí. Tem que ter o pé no chão, tem que ter dose de realidade. Exatamente, com certeza. Vamos lá, para a próxima. Ó, aí é um momento muito importante também. Essencial mostrar. Porque quando eu voltei para Inajá em 2022, lá não tinha academia. E aí eu treinava em casa, eu treinava com 2 pneus e 2 anilhas enferrujadas ali que eu tinha. Nossa. E aí eu fiquei um tempo treinando assim. Pessoal, que exemplo. Porque era o que eu tinha, né? Mas eu já tinha um sonho aí de competir. E aí o que a gente fazia? O Diego também muitas vezes fazia essa vida junto comigo, olha só. A gente, tanto na parceria no escritório, até nos treinos ali, Diego. E a gente vinha para Paraná City e para Colorado para ir para academia. Todo dia, a gente saía do escritório umas 5 horas e se deslocava até aqui, que dá uns 20 quilômetros para Paraná City, né? E aí, conforme o negócio foi ficando mais sério, eu fui precisando de mais recurso, mais suporte, a gente começou a ir para Colorado, porque lá a academia ali tem uma estrutura melhor e tudo mais. E aí a gente fazia essa vida, não tinha academia. É interessante, depois até vai passar ali sobre os campeonatos. Esse campeonato aí foi meu primeiro. Foi o seu primeiro. Foi onde eu fui subir, competir por ir. Vou lá, vamos ver no que dá. E aí eu ganhei, ó. Nem eu esperava que eu ia ganhar. Eu treinava na casa da minha avó. O que aconteceu? A gente treina... Na avó Polaca, exatamente. A gente vinha em Paraná City treinar e depois Colorado. E essa vida era muito cansativa. De ir e voltar. E o risco também da estrada. O desgaste também. Sim, porque você andar é modo de dizer, né? A gente saía de Inajá para ir para Colorado, dá uns 40 quilômetros, mais ou menos. E de volta é 80. Imagina fazer essa vida todo dia, de segunda a sábado. Não, o desgaste financeiro também. Nossa, financeiro e mental. E aí foi quando, ali em Ângulo, tinha um rapaz vendendo uma academia lá, desde a época da Covid. Na época da Covid fechou e ele acabou quebrando. Assim, uma academia bem inferior, bem assim, básica. Bem básica. Aí eu fui lá e consegui comprar ela. Assim, o básico do básico do básico, né? Tava muito, muito barato. E aí eu não tinha onde pôr essa academia, olha só. Na verdade não era uma academia, eram uns aparelhos. Uns aparelhos que eu comprei dele. E aí sobra tudo pra avó, né? Eu falei, vó, deixa eu deixar meus aparelhos na sua casa. Vó não nega nada pro neto, né? Minha avó polaca. E ela tem um coração enorme também, não só pra mim, mas pra qualquer um, né? Toda a vida foi assim. E aí foi onde eu levei meus aparelhos pra lá que eu comprei. E aí eu fiz a preparação para esse eu ainda vim e voltava de Paraná City. Nesse aí, que eu fui campeão, eu fiz minha preparação treinando na casa da minha avó. Nossa. Que foi o Campeonato Paranaense, 2023. Nossa. Ó, é interessante falar desse campeonato. Como eu disse, foi o campeonato mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Em 2023, eu lembro até hoje, 25 de junho de 2023. Porque completou 10 anos que meu avô tinha falecido. Foi nesse campeonato. Então, assim, eu ganhei, mas, minha cara, assim, sabe? Eu ganhei, peguei o troféu na mão e falei... Pra mim, eu tinha ficado em último. Aquele sentimento ali, tava no seu avô. Tava no meu avô. Pra mim, eu tinha ficado em último, sabe? Mesmo ter ganhado. Mas já passou, sabe? Depois eu fiquei tranquilo e agradeci. Fui lá no túmulo do meu avô, sabe? Foi então, uma assim, vitória pra ele. Foi algo que me marcou, porque... Nossa, que coincidência, né? Sim. O ano tem 365 dias. Ser no mesmo dia. Ser no mesmo dia que completou 10 anos da
da morte dele. É uma então, vitória totalmente, inteiramente dedicada a ele. Foi. Esse foi de verdade. Não, ó, foi essa daí, ó, que eu ganhei, mas... Sim. Ó, tá todo mundo sorrindo. Até quem ficou em terceiro, em quarto, em quinto. E eu que fui o campeão. Você tá olhando assim, realmente. Eu tava assim com a cabeça, sabe, pensando lá no meu avô. Né? E como eu ganhei o Paranaense, eu ganhei a vaga para competir no Campeonato Brasileiro, que foi em Belo Horizonte. Uhum. Campeonato Brasileiro, um campeonato importante também. Esse que foi a 53ª edição que eu fui. E aí eu fui, deu certo, Deus abençoou, fui campeão também brasileiro. Que eu cheguei, eu cheguei e eles estavam me esperando com um churrasco, olha só. Ah, que legal. Isso que eu falo, isso aí sim que é prêmio, sabe? Por isso que eu quis colocar essa foto. Tem outra ali passando pro lado que vai estar com as crianças, que vai ser meus primos ali, meus irmãos, tá vendo? Pequenininhos. Então Seu isso irmão aí já tava grandão aí. Tá, isso aí pra mim que é prêmio, né? Porque o troféu ali, aquele elemento de metal, ele simboliza a vitória, né? De certa forma. Porém, pra mim o prêmio maior é isso aí, sabe? Sim. É a família estando ali, é a apoiando, família junto, né? Crescendo ali junto. E o exemplo que você se tornou, não só para essas crianças da sua família, mas para as crianças do município de Inajá, da região. Eu acho que esse exemplo que você se tornou, esse ápice assim, do sucesso dentro do esporte, eu acredito que você não só passou, como passa também, né? Esse exemplo. Aí esse foi o Campeonato Brasileiro. Esse daí, foi, olha só. Foi quando eu fui. E aí eles estavam me esperando com um churrasco em casa. Nossa, eu quase chorei. Eu não sou muito de chorar, mas foi uma alegria muito, muito grande. E eles estavam acompanhando a live ao vivo, torcendo pra mim, sabe? E na hora lá eles mandaram, quando eu ganhei, eles estavam assistindo. Foi o Campeonato Brasileiro. Uhum. Eu competi em quatro categorias, exatamente, olha só. E ganhou nas 4? Eu ganhei em 3, eu fiquei em primeiro. Nessa época eu era júnior. O júnior, ele compete até 23 anos, né? Então eu competi 2 categorias júnior, competi uma na livre, na aberta, com pessoas de todas as idades, e outra também na aberta de todas as idades. E aí eu fiquei em segundo, foi bem... Olha só. Aí na época saiu no jornal também, aqui no nosso Noroeste. Nossa! Foi bem, eu li essa matéria, viu? Foi bem legal Nossa, eu fiquei muito contente, assim, né? Porque a gente até brincou, né, na época, porque fala assim, não, quando alguém, assim, de cidade grande ganha, assim, sai nas páginas do Instagram, sai nas páginas, a gente sai no jornal ainda, né? Mora no interior. Mas é gostoso, né? Mas é demais, né? Mas porque, ó, publicar. E o quanto é usual ainda, o quanto faz é parte da vida das pessoas ainda. Aí eu na minha cabeça, falei, saiu no jornal, mas que legal, né? Mas ninguém vai ver, quem que lê jornal hoje em dia, né? Um monte de gente, assim, da minha cidade lá, gente de outra cidade, falou, vi você no jornal, vi você. Você que é o menino do jornal. Olha só, que coisa mais linda. Ó, vamos ter que marcar. Eu quero que você comece esse aqui, ó, foi o mais importante de todos pra mim. Um dos mais importantes de todos, que foi quando eu falei que a primeira vez minha família me assistiu competir. Que foi quando foi ali em Maringá, que aí eu fui campeão também. Graças a Deus deu certo ali da gente... Então, foi isso aí. O João, minha irmã, a Geise, meu pai. Tem outra foto aí também que tá minha mãe, o João, a Leia. Ó, esse foi o primeiro overall que eu ganhei em Curitiba. Em Curitiba. E com isso você também vai conhecendo as cidades. Conhecendo. Nossa, é tão legal assim, porque o esporte no geral, porque vai gente de todas as idades. Tem a categoria júnior e as categorias master, que é acima de 60, acima de 40. Então, no Campeonato Brasileiro mesmo, eu conversando com um senhorzinho no backstage. Backstage é ali atrás dos palcos, né? Antes da gente entrar pro palco. Certo. E aí, conversando com o senhorzinho, 75 anos. Ali? Essa daí é minha mãe. Não, essa aí foi em Maringá. Certo. Isso aí foi meu irmão, minha mãe. Foi quando eu falei que foi a primeira vez que minha família me viu. Te viu. Aí, como eu tava dizendo do senhorzinho no Campeonato Brasileiro, ele falando, nossa, eu vou sair desse campeonato, eu vou fazer uns exames, vou ver como tá minha saúde, sabe? Eu achei tão legal, falei, nossa, 75 anos competindo no fisiculturismo, você vê? Sim. Então, assim, em algumas regiões do Brasil, hoje é muito popular. É muito popular. E só tá crescendo. Essa foi a última.
Olha O último só. campeonato foi no Rio de Janeiro. Eu fui campeão lá no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro, olha Foi. só. Foi em dezembro. Parando lá no Rio de Foi Janeiro. lá no Rio de Janeiro, perdido. Fazendo aí. nome lá. Sim. Falar de Inajá, nossa, nunca ouvi falar. Pois Uns é. até brincavam, é uma tribo indígena, alguma coisa assim, né? Por causa do nome, né? Ser. Sim, mas foi muito importante esse campeonato aí também pra mim. E foi o último. E Sim. agora o Tem próximo. o próximo? Tem próximo previsão? vai ser final do ano. E já tem um lugar? Tem onde um é a lugar. cidade? Vai ser em Campinas, Olha dia só. 7 de dezembro. Ó, nós vamos ficar, ó, Na torcida. desde já. Esse ele é bem importante porque esse ele concorre o Procard. O que é o Procard? É o cartão profissional. Então, se eu ganhar, eu me profissionalizo. Nossa, E que aí legal, começa a ter Matheus. passa a ter um retorno financeiro, digamos assim, né? Sim. Uma ajuda. Uhum. Mas assim, nunca foi pelo financeiro, na verdade, sabe? É um Pelo gosto, é prazer um hobby. mesmo. Exatamente, pelo prazer de você estar ali, de passar pelo processo, de ir se conhecendo, porque, como eu disse, a vida não para você Não. competir. Cada competição te ensina algo diferente. Sim. Em todas as áreas, assim, eu digo, sabe? Você passa por coisas diferentes durante a preparação. E é um momento, assim, que você tá comendo pouco, você tá ali treinando muito, querendo ou não, sobe seu cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Em questão da fome. Então, assim, Imagino. e aí você começa a se reconciliar, resguardar, pensar, ver que as pessoas à sua volta não tem nada a ver que você tá competindo, entendeu? Você começa a ganhar essa maturidade. Sim, sim. E isso é muito Isso é gratificante. fenomenal. Sim. Doutor Matheus, deixa eu te falar, assim, do imenso prazer que foi ter tido esse momento aqui com você, de te conhecer um pouco mais, de ver o tamanho do seu coração, assim, da sua generosidade, e que você mantém isso. E eu vou te pedir um favor, continue sendo assim. Esse garoto lindo por dentro e por fora, viu? Por fora todo mundo sabe, você chega, todo mundo já vê a sua beleza, mas essa beleza interior que você tem dentro de você. Bom, espero que você tenha gostado dessa experiência. Exatamente. E eu queria que você deixasse, assim, para finalizar, uma mensagem, principalmente para as crianças aí no meio do esporte, para quem está aí nos assistindo em casa, neste momento. A mensagem e a palavra está livre para você. Não, eu, primeiramente, assim, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? De poder compartilhar um pouco ali da minha trajetória, que apesar de tudo isso, assim, de eu ser novo também, para mim é tudo muito novo também. Tanto a advocacia quanto o esporte, eu tô gatinhando em tudo ainda. Comecei agora, em 2022, então eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Mas eu já sou muito grato pelo que eu já aprendi. E for para dar um conselho, assim, pro jovem de hoje que tá aí nos assistindo, né? Seria, assim, ter um planejamento, né? Ter um planejamento, sonhe alto, muito, muito, muito alto. Mas tenha um pé no chão. Saiba a hora certa, tenha um planejamento. Porque esse negócio do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não existe, né? Então, assim, tenha algo em mente, né? E pense no futuro, aproveitar o momento, né? E assim, sempre que você puder, escuta seu pai, escuta sua mãe, porque ele sabe o que é melhor pra vocês. Às vezes na hora a gente não entende, a gente fica bravo, mas depois a gente para, cai a ficha e vê que era só pro nosso bem. Isso mesmo. Então, o que eu tenho que dizer é muito obrigado pela nossa conversa aqui. Viu? Que lição, gente. 25 anos, né? 25 anos. 25 anos, uma experiência de 50. De 50. Uma experiência de 50. jovem senhor. Pela trajetória, um jovem senhor. A aparência realmente é de 25, mas a cabeça é muito mais que isso. Parabéns, continue assim. E você que ainda não nos segue, né? Nós temos aí nossas redes sociais, o @Renata Sanches Podcast, estamos no YouTube também. Vamos compartilhar, se você gostou desse conteúdo, desse episódio, compartilhe aí, chama um amigo, alguém da família, compartilhe. E Dr. Matheus, até a próxima, se Deus quiser. Uma salva de palmas para o Dr. Matheus. Até a próxima, agradeço, viu? Obrigado. Muito obrigada. Nossa, estou muito honrada demais com a sua presença aqui. Não, foi muito